Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Voo Picado. Hoje estamos aqui para o 12º episódio com um convidado, Francisco Esteves, um benfiquista de Viana do Castelo. Francisco, olá, muito bem-vindo, muito obrigado por teres aceitado aqui o desafio, aqui um bocadinho inesperado, não é? Tu largas assim um comentário no YouTube e de repente estás aqui a participar do programa gravado, tudo bem? Exatamente, tudo bem, obrigado, Nuno. Obrigado pelo convite. Pronto, exatamente, foi isso que tu descreveste. Larguei uma bomba no momento que eu, enfim, olha, apeteceu-me desabafar, portanto eu não queria criar ali nenhum engajamento específico, foi um desabafo, tentei que foi fluido, tentei e consegui, acho eu, e pronto, valeu-me esta participação especial. Agora te castigo que estás aqui para falar sobre o Benfica. Ora bem, hoje temos aqui dois temas para falar, para partilhar convosco. Um deles escolhi pelo Francisco, outro escolhi para mim. O Francisco disse que escolheu, já estou todo baralhado, quer falar sobre a ronaldização na sociedade, hábitos, vidas profissionais, etc. E agora começou a chover como caraças. E eu vou buscar um texto que li no Benfica Independente, no site do Benfica Independente, enviado por um benfiquista essa semana, que fala mais ou menos deixa uma pergunta de estarmos preparados para aceitar uma posição minoritária na SAD do Benfica. Portanto, isto é uma das questões que fica lá abertas nesse texto e já vamos explorar isso um bocadinho. Antes de entrarmos nos temas, quero, como costume, agradecer-vos os comentários que vocês vão deixando. Desta vez eu fiz aqui uma batota, porque eu, no último Voo Picado, que até foi em direto e contei com a vossa participação, eu tive muito gosto nisso. Eu lancei aqui um desafio de um giveaway, não é? De uma camisola. Só que esqueci-me de uma coisa: é que eu disse que ia anunciar o vencedor no próximo episódio, só que eu esqueci-me que eu ia gravar com o Francisco antes da data que eu indiquei para fecho do giveaway. Portanto, eu só vou conseguir revelar o vencedor. Já temos várias participações no Voo Picado número 13, portanto, não neste, mas no 13. Portanto, desculpem lá esse lapso, não está esquecido, está bem? Deixa-me só agradecer aqui à malta, o Rádio Banana, que nos deixa aqui um comentário aqui no Spotify. Diz que só se me entrou cebola para os olhos com o depoimento da rapariga que era a Matilde, que é a rapariga de 19 anos que viu os jogos sozinha e só foi uma vez ao estádio e se entrou uma areiazinha nos olhos com a partilha do Nuno, que o pai lhe ligava sempre nos fins dos jogos. Talvez sim, não se explica ao Benfica. Não se explica mesmo, porque nós passamos de depressão do 10, né, do episódio 10, que tínhamos perdido com os Juventus, para a completa loucura depois do jogo do Real Madrid, e agora aqui estamos novamente depois do empate em Tondela, o penúltimo classificado português. Isto é do caraças. E o Pedro Conceição, um abraço a ele e obrigado pelo comentário também. E depois de toda a malta que já participou no giveaway e deixou lá os comentários no YouTube, vocês têm sido impecáveis. Então vamos lá a isso. Já agradeci à malta, já falei no giveaway da próxima semana, já sabem. Francisco, então, o que é que te leva a escolher? Eu fiquei aqui muito curioso. Ronaldização na sociedade, hábitos, vidas profissionais, etc. O que é que tens aqui para dizer sobre este assunto? Atenção que isto não é nenhum postulado científico, não é nada de paradigmático. A expectativa aqui também é baixa, portanto tranquilo. Mas tem a ver com um conjunto de percepções que eu acho que eventualmente têm sido promovidas genericamente e em sociedade. Confesso que era uma teorização que eu já elaborava antes até do nosso primeiro-ministro ter dito que nós precisávamos cada um de nós precisava de basicamente fazer uso de uma mentalidade de Ronaldo. Portanto, isto eventualmente começar por aí, não é? O que é a mentalidade de Ronaldo? Exato. Portanto, isto até pode soar provocatório, não tendo essa intenção, nem é politizado. Portanto, são um conjunto de percepções que eventualmente eu tenho reunido aqui e acolá. E que eventualmente me apercebo de exemplos dos mais variados quadrantes, nas mais variadas áreas, desde as humanas até as profissionais, e confesso que é uma coisa que me faz um bocadinho de confusão. Eu tenho dito a algumas pessoas que estão mais presentes na minha vida que eventualmente estão numa fase menos competitiva da minha existência e, portanto... Tens quantos anos já agora? Tenho 38, prestes a fazer 39. E
por uma fase menos competitiva da minha vida, eu direi que obviamente tenho objetivos a cumprir, tenho propósitos quer pessoais, quer profissionais, e portanto isso não invalida, no entanto, que vá dando se calhar um bocadinho mais de valor a essas ditas percepções. E portanto parece-me, não divagando em demasia, parece-me a mim que há uma lógica muito que é uma lógica de, se calhar, demasiada tecnicidade. Corremos o risco, acho eu, de fugirmos do que é humanizável, do que devia ser humanizado, e vamos por uma índole cada vez mais Mas cara, do ligada resultado, não é? à Olha-se vertente. mais para o resultado do que para o caminho, se calhar. À vertente, Estou aqui a meter o dedo certo, no... certo. Ou seja, não olhamos tanto olhamos ao desfecho, não olhamos ao processo, e eventualmente isso faz-me alguma confusão. Portanto, independentemente daquilo que forem os meios, e se calhar é essa a ideia que também pode estar mais ou menos introduzida nestas minhas percepções, portanto, independentemente daquilo que forem os meios, os fins parecem justificá-los, e portanto é um conjunto de ideias que eu tenho, sei lá, se eu pensemos um bocadinho naquilo que é, eu com amigos até falo um bocadinho nisto. Qualquer miúdo, eu não diria qualquer miúdo, mas há muita miudagem com 14, 15 anos vai para um ginásio e mediante o postulado do Ronaldo vão para além daquilo que já fazem em termos extracurriculares. Eu tenho que ser o melhor e vou ser o melhor independentemente daquilo que tiver de acontecer. Portanto, utilizam-se os mecanismos desta ronaldização para tudo, não descurando, não desrespeitando, melhor dizendo, qualquer área profissional. Parece-me que estamos perante uma era em que é tudo justificável mediante aquilo que for o tratado do Cristiano Ronaldo. Portanto, és o Ronaldo da agência imobiliária, és o Ronaldo, sei lá, do Pois nós Estado, já qualquer ouvimos cargo essa do conversa. Estado. É o Ronaldo disto, o Ronaldo daquilo. Sim, já Há ouvimos essa. uns anos, desculpa, não, mas há uns anos pronto, uma fase em que durante algum tempo fui com alguma frequência visitava o hospital local, especificamente, e até conheci o senhor que era o Ronaldo dos Maqueiros. Portanto, este, este postulado, tudo bem que eventualmente podemos olhar para as coisas de uma forma um bocadinho mais leve, e se calhar é assim que podemos levar. Mas este postulado de que é tudo ronaldizável hum, faz-me alguma confusão, confesso. E portanto, corremos eventualmente o risco de estarmos a olhar muito mais para a competência profissional, para as competências técnicas, e descuramos o lado humano. Portanto, mesmo quando ouvimos o nosso Primeiro-Ministro, dá a ideia de que eventualmente a preocupação ali é acreditar que nós somos os donos do nosso destino, e somos nós que determinamos a nossa taxa de sucesso. E sucesso também é um conceito que às vezes me faz alguma comichão. Quando há outros fatores, quando há outras variáveis, e portanto temos de contar também com o acaso, e temos de contar com azar, temos de contar com a sorte, creio eu. Portanto, nem tudo Sim. na nossa vida pode ser ronaldizável, diria eu. Aqui eu entendendo aquilo que o nosso primeiro quis dizer, eu acho que concordo contigo. Acho que muitas vezes se cai um bocadinho no exagero, e se calhar transpondo isso um bocadinho também para o Benfica, porque, ou para o desporto em geral, porque acho que essa ponte é interessante.
A primeira pergunta que é o que é que te inspira no Ronaldo, não é? É o facto de ser milionário, ter uma mulher toda boa, de ter ganhado não sei quantas bolas de ouro, ou é o caminho que ele percorreu até chegar lá, não é? O que é que te inspira? Olhas para a pessoa ou olhas para os resultados que ele obteve? Não é? Porque eu acho que aí são duas coisas diferentes e o sucesso no desporto, o sucesso é medido em taças e em vitórias, obviamente que sim, mas na vida nem tanto, não é? Claro. Tu podes ser um pai espetacular e não tenho uma taça para mostrar. Mas aqui estamos a falar especificamente em desporto. Portanto, essa é a primeira. A segunda é que tipo de pressão e expectativa se está a colocar na miudagem quando se mete uma fasquia tão alta, não é? Porque se nós pensarmos naquilo que é a história do futebol e da maneira como o Ronaldo chegou onde chegou, não deve haver muita gente que conseguiu o que ele conseguiu. Ele é um extraterrestre nesse sentido, em termos de mentalidade e em termos de atitude. Porque se nós pensarmos no jogador que ele era e de onde ele veio, da Madeira, condições muito difíceis, e no que ele se tornou, é quase uma coisa rara, não é? Portanto, essa expectativa de que se tu trabalhares muito vais ser o Ronaldo de qualquer coisa, não é bem verdade, não é? E depois o que eu acho que acontece é que, especialmente se calhar, os pais criam muito essas expectativas nos miúdos, querem muito que os miúdos sejam todos os Ronaldos, e por isso é que se vê a baixaria que se vê nas camadas jovens. E quando veem que aquilo não está a ir bem pelo caminho que se esperava, o que acontece muitas vezes é que os miúdos desistem ou então até deixam de gostar de futebol, porque a pressão é tão grande e a expectativa à volta deles já é tão grande já desde tão novos que se calhar aquilo deixa de ser uma coisa que eles deixam de fazer com prazer e passam a fazer quase por obrigação. Eu lembro-me de uma vez ter visto era um vídeo do filho do Ronaldinho, não sei como é que ele se chama, o miúdo dele, o mais velho, O Cristiano. esse, obrigado. Cristianinho. Que era dele a fazer um treino de elite. Eu estou a fazer assim porque era o que dizia é fantástico, treino de elite, a mentalidade. E eu só me lembro de olhar para aquilo e até foi um daqueles tweets Bruno Picado bastante polémicos que depois caiu-me tudo em cima, especialmente os adeptos do Sporting, que não se pode falar do Ronaldo. Certo. Porque eu olhei para aquilo e enquanto estava toda a gente a elogiar a mentalidade e estar no ginásio a fazer trabalho específico, eu só pensei, este miúdo com 12 ou 13 anos, que era o que ele tinha na altura, agora está um bocado mais velho, em vez de estar enfiado num ginásio com um PT a fazer exercícios com bandas e com pesos e com coisas assim de físicas, digamos assim, devia estar a divertir-se com os amigos, meu, a explorar o seu lado criativo, a apaixonar-se pelo futebol, a divertir-se. E depois tudo o resto vem depois. Tudo o resto vem depois. Porque eu lembro-me de ter olhado para aquilo e ter pensado: porra, isto está tudo errado, pá, isto está tudo errado. E se nós olharmos um bocadinho para a maneira como as camadas jovens, como os miúdos hoje em dia jogam com um espartilho tático já brutal, os miúdos já não se podem divertir, já não. Parece que joga tudo igual às equipas séniores, desde muito novos. Epá, nos júniores eu até acho que aí sim começa a fazer sentido prepará-los a outro nível, mas mais novos, não é? Eu acho que eles deviam ser estimulados a divertir-se e a apaixonarem-se absolutamente pelo futebol. E eu dá-me a ideia que isso que tu disseste, dessa tal ronaldização, desse exemplo que se coloca, cria uma expectativa que muitas vezes não é atingível. É um bocadinho como viver como aquelas pessoas que seguem muitos influenciadores nas redes sociais e acham que aquilo é a vida real e acham que as outras pessoas têm a vida perfeita porque é só o que vêem. E não é, pá. E não é, e isso só te torna mais infeliz, porque tu crias uma expectativa para ti próprio que não é baseada em nada real. No caso do Ronaldo é baseado em algo real, não é? Porque ele tem aí, ele está aí, ele é de carne e osso, portanto o sucesso dele mede-se por aquilo que ele conquistou. Mas é um caso tão raro que eu não sei se por um lado entendo que se possa usar isso como inspiração, por outro não sei se é saudável meter essa expectativa em cima especialmente de miudagem tão nova, não é? Certo. Totalmente de acordo. E há mais um conjunto de coisas que eventualmente podem ser acrescentadas. Quantos de nós têm talentos? Ou quantos de nós, talentos eventualmente sabemos ter, mas quantos de nós têm a possibilidade de maximizar
ou de potenciar talentos com os quais tínhamos nascido, ou pelo menos um talento que seja nosso, nós achamos ser nosso. Portanto, nem todos temos essa possibilidade. E efetivamente o Ronaldo, aqui eu não tenho nada a dizer sobre a figura futebolística. Não há nada que possa retirar méritos a tudo aquilo que ele foi construindo, e tu falaste muito bem no princípio da história, portanto, toda a dificuldade por que passou, todo o. E se não me engano, perdeu o pai cedo, não é? Perdeu o pai muito cedo, se não me engano, não é? Ele perdeu o pai, acho que já jogava, mas pronto, por entre problemas familiares, pronto, que foram documentados, inclusive, perde o pai aos 18, 19 anos, creio. Acho que já foi depois do Euro 2004. E construiu. Contra isso, nada. Agora, se eu acho que é saudável criar todas essas expectativas, e se eu acho que mediante a criação dessas expectativas vai haver, quase certeza, se vão gerar frustrações, também acho que sim. Sim, a ideia que eu tenho, sabes, hoje em dia, olhando para aquilo que são os miúdos que vão saindo das camadas jovens do Benfica, eu olho mais para o Benfica. Eu sei que há poucas pessoas, pouquinhas, mas algumas que veem isto, que são de outros clubes e que se calhar também poderão dar exemplos dos clubes deles. Mas aquilo que eu conheço melhor ao Benfica é que dá-me ideia que os miúdos, e isso também é um bocadinho tem a ver com a sociedade, os mais novos já não têm paciência, que é tudo no imediato, querem tudo no imediato. Hoje em dia é tudo muito mais rápido, e quando chegam aos júniores, são 3 pontapés na bola, já têm contratos de patrocínio da Nike, da Adidas, por aí fora, já têm contratos quase semi-profissionais, ou alguns até profissionais, já têm Jorge Mendes da vida, portanto é uma mentalidade já completamente diferente daquilo que devia ser, se calhar, de um jovem de 17, 18 ou 16 anos. E eu dá-me ideia depois que se começam um bocadinho a desviar daquilo que devia ser o foco nessa idade. As coisas deviam ser mais simples e deviam se focar. Eu sei que estou a ser lírico e que as coisas não são assim e não vão mudar. Eu sei disso. Mas eu acho é que os clubes, e se calhar isso até é feito, eu não tenho conhecimento, mas espero que seja feito, eu acredito que sim, porque o Benfica na formação não facilita. Tem profissionais para tudo e mais alguma coisa, tem psicólogos que acompanham os miúdos, que era fazer precisamente esse acompanhamento, esse balanço daquilo que é tudo aquilo que os rodeia. Todos são aqueles estímulos externos que os rodeiam, daquelas coisas que não são as redes sociais, todas aquelas coisas que eles não têm ainda arcabouço para lidar com isso porque não são adultos, e puxá-los um bocadinho para a terra. E explicar-lhes, por exemplo, que se não forem aposta de imediato, não significa que se eles continuarem a trabalhar, passado 6 meses, ou com um colega se lesiona, ou que passado uma época a altura deles não vai chegar, e quando a altura deles chegar eles têm de estar preparados para agarrar. Porque a ideia que me dá é que há muitos miúdos, tenho visto muito isso. O Martim Neto é se calhar o exemplo que eu penso mais sobre isso. O Martim Neto é um jogador que se criou uma expectativa brutal à volta dele, e quando não o integraram no plantel e quando a coisa não começou a correr bem, dá-me ideia que desistiu. Não quis, depois não queria renovar, e depois foi uma grande confusão, e criou-se uma confusão à volta de um jogador que se tivesse focado e que tinha tudo para dar certo, e dá-me ideia que se perdeu ali o comboio porque se criou uma expectativa que se calhar não era realista e ele não soube esperar. E acho que esse é um problema muito grande nos miúdos hoje em dia, porque nós somos uma sociedade cada vez mais imediatista, é tudo já, fazemos uma encomenda, queremos recebê-la no dia seguinte ou 2 dias depois, senão começamos logo a suar. Queremos informação, pegamos no smartphone e temos informação, portanto nós já não gostamos de esperar pelas coisas, já não temos essa paciência. Certo. E dá-me ideia que falta às vezes puxar, especialmente os mais novos, um bocadinho para, olha, calma, pá. Tem calma, eu sei que te criaram expectativas, eu sei que tens aí o teu empresário a fazer-te sonhar que vais para o Real Madrid e vais assinar a grandes contratos, mas é um passo de cada vez. Olha, eu até tinha aqui uma frase que era para deixar na parte final, mas se calhar até vou encaixá-la aqui e vou-te passar a bola.
Sim. Que era que eu estava a ver um vídeo. Às vezes faço estas coisas, eu não tenho temas e eu vejo coisas que me interessam e depois puxo para aqui. Que era, estava a ver um vídeo do Jimmy Carr, que é um comediante inglês. Agora que é inglês, com certeza que é inglês. E eles vão partilhando uns vídeos e que apareceu no Instagram. Então era uma pessoa na audiência a mandar um grito que era como é, isto é em inglês, como é que eu mato um miúdo que faz bullying ao meu filho? E ele às vezes as pessoas mandam estas bitadas e ele vai respondendo. Porque ele é um gajo com uns insights até porreiros. E ele dá-lhe lá a resposta no meio de brincadeira, meio a sério, e depois ele tem uma frase que eu, para mim, que agora que penso nela, encaixa bem naquilo que nós estamos a falar. Que era: You can have an easy life and a great character. Ou seja, uma vida fácil, vou agora fazer uma tradução aqui livre, uma vida fácil não forma um grande caráter. E aquilo deixou-me a pensar. Aquilo deixou-me a pensar bastante. E se calhar isso encaixa naquilo que nós estamos a falar, que é daquela mentalidade de que mesmo quando as coisas não correm bem, pá, tens uma lesão, não estás a jogar, tiveste um problema qualquer na tua vida pessoal que te está a afetar o rendimento esportivo e deixaste a tua carreira estagnou ou deixaste de contar como contavas, e pegar pegar-te do chão e continuar a lutar. Este tipo de mentalidade, que eu não sei se é do Ronaldo ou não, se calhar é, porque nós falamos das dificuldades que ele teve, mas se calhar era mais para isso que se devia estar a olhar e menos para as taças e para o dinheiro e para a boa ajuda que ele tem ao lado dele, não é? Certo. A ideia que eu tenho não é que eventualmente, continuando na vertente, olhando individualmente para o Ronaldo, a dúvida que me assalta é se este Ronaldo faz jus ao Ronaldo que construiu tudo o que construiu e que teve a caminhada que teve, não é? Portanto, eu não sei se o Ronaldo há 20 anos não olharia até com um certo pudor, um olhar muito crítico para o Ronaldo atual. Eventualmente também fico a pensar nisso. Se o Ronaldo que construiu tudo o que construiu, que veio da dificuldade, que veio da adversidade, se não olha para este que hoje em dia está moldado, e se não olharia para ele assim de uma forma um bocadinho estranha, mas olha, isso eu acho que não. até. Eu cheiro-me que não. eu acho que ele teve o caminho que sempre quis. E se calhar o excesso que nós vemos, pá, o homem tem dinheiro para 10 vidas, se calhar, né? Mérito dele, ponto final, zero problema com isso. Sem dúvida. Mas se calhar o excesso, não é, vem também das dificuldades, não é? Às vezes quando tu és, e esse é outro problema. Olha, essa é outra boa questão. Outro jogador que eu reparei nisto, o Renato Sanches, também um jogador que vem de origens humildes, vamos dizer, e significa o que significar, que não era propriamente de uma família rica, que morava em Cascais, vocês entendem onde é que eu estou a querer chegar. Tinha lá a família dele, com certeza, mas não era, não teve a sorte de nascer num berço de ouro. E apanha-se a jogar no Benfica, a coisa vai evoluindo, chega ao Bayern Munique, apanha-se a ganhar 300 mil euros por mês. Eu lembro-me de ver nos primeiros meses dele no Bayern Munique a fazer vídeos com maços de notas e com os amigos todos em Munique. Pá, aquilo só podia dar merda. Porque aquele jovem não tinha estrutura psicológica e não foi acompanhado para lidar com aquela mudança absolutamente brutal na vida dele. Claro. E acho que às vezes nós nos esquecemos que estamos a falar de miúdos, pá, são adolescentes, muitos deles são adolescentes e que não têm, e que lhes cai o mundo em cima e que lhes mete uma pressão gigantesca. Outro jogador que eu noto que a pressão o afeta, o António Silva. Portanto, eu acho que às vezes nós nos esquecemos acho que temos que baixar um bocadinho o nível de pressão e expectativas para aquilo que são nossas, que não é justo metê-las em cima dos outros, especialmente porque são miúdos, e deixar as coisas acontecer. E acho que tem faltado muito no Benfica, em particular, tem faltado muito essa paciência. E às vezes esquecemos com quem estamos a lidar com malta muito jovens. Tu lembras do que é que estavas a fazer com 16, 17, 18 anos? Estudavas, se calhar, a tua vida era ir para a faculdade, se calhar já um bocadinho mais tarde, depois para a escola. As tuas preocupações eram, não é? Agora imagina levar com a pressão que estes putos levam todos os dias. Não é fácil, não é? Carregam com as nossas expectativas todas ao colo. É um peso gigante, e nem todos estão preparados para isso, não é? Nem com 38. Nem com 38, exatamente. Nem com 38, exatamente.
Portanto, mas voltando um bocadinho atrás, e até alguns exemplos, falaste no Martim, no meu conterrâneo, curiosamente. É? Sim, Não sabia, porque eu não sim, sabia. Bem, a sim, quantidade de verdade. benfiquistas aí é impressionante, pá. Impressionante. É. O que é que se passa aí? Eu diria, assim, numa estatística um bocadinho, pronto, meio aparolada, um bocadinho básica, eu diria que sim, nós somos a maioria aqui nesta zona. Não Portanto, não admirava há. nada, que parece que o Endés que eu conheço vem daí. Quando eu falo nestas Nós coisas somos, dos fóruns ou não sei o nós que, só somos me aparecem gajos de maioritários. Viana. Nós somos maioritários, creio eu. Portanto, estou a puxar a brasa à sardinha, estou a ser um Certo, vamos acreditar bocadinho que sim. provinciano, talvez, mas acho que sim. Acho que sim. Provinciano e clubístico. Eu estou a querer fazer de Viana realmente um mundo Um vermelho. bastião benfiquista, exatamente. Bastante benfiquista, mas acho que sim. Acho que sim. Mas falavas no Martim Neto, basta também relembrar alguns dos fenómenos que o acompanhavam, que eram titularíssimos dessa equipa e que nem com votos de confiança dados numa época boa do Benfica, portanto nós ganhamos em 22, Essa é em a equipa da Youth League, 23, não é? É a equipa que ganha a Youth League. é, O Henrique e portanto Araújo, o António Silva, o Tomás Araújo, exatamente, pois é, nós essa mesmo. Araújo, e tínhamos também o Chernobyl, que foi o que Chernobyl. foi, tínhamos O João o. Neves, que se lesionou e não jogou a fase final, partiu uma perna, o que é que foi, mas também andava lá, era mais novo. Isso, tínhamos o. Era um dos exemplos que eu te queria dar, que está agora no Estrasburgo, o Moreira, Diego O Moreira. Diego Moreira. Também foi outro exemplo de alguém que se calhar não teve a maior das paciências e pronto, e pouco tempo depois de se estrear até pela equipa principal, acho que ele chegou a estrear pelo menos em jogos de pré-temporada. Pois eu lembro-me de ver na pré-temporada, sim. Sim, acabou por. Pronto, e o Chernador até recebeu votos de confiança, foi entrando gradualmente na equipa, fazia uns minutos, até naquela fase mais fulgurante do Benfica, e nem assim ele optou por ficar. Mas esse, Portanto, pronto, sim, sendo italiano, pronto, eu sim, ele entendo. não tinha ligações, Se calhar acabou por usar o Benfica um bocadinho como uma plataforma, uma não é? plataforma, sim. Se calhar. Sim, sim, sem dúvida. Mas pronto, lembrei-me desses exemplos também porque foram alguns dessa equipa que nos deu alegrias, no fundo. E sim, falta alguma paciência. Há outro fenómeno que eu acho. Olha, desculpa, Eu lembras-te do acho Zé Gomes? É uma geração Zé Gomes anterior da minha ideia. Toda a gente, eu lembro-me, toda a gente achava que o Zé era Gomes brutal. ia ser o próximo grande ponta de lança de Portugal, ia continuar a marcar golos Sim, como que marcava nos Júniores. E depois eu já lhe sim. perdi o rastro, eu não sei onde é que ele anda. Eu acho que o Zé Gomes tem andado por divisões secundárias, até de países assim um bocadinho mais exóticos Pois, a nível eu não futebolístico. quero arriscar, mas Portanto, eu tenho ideia, eu não sei se era andava para a Índia, qualquer coisa assim. Não sei se era sim, ele, sim, talvez. podia não ser ele. Eu posso, não se Talvez. fia em mim, mas eu posso estar a Talvez. confundir com alguém. Mas isso, desculpa, porque tu começaste já pá, aí há 20 minutos a falar em sorte. Uhum. E eu acho que é preciso também não esquecer que a sorte também tem um fator muito, muito grande nisto. Às vezes Claro que sim. não é necessariamente a bola bater no poste e entrar ou sair, mas é de estar no sítio certo à hora certa. Uhum. E nem que seja Certo, por isso. E isso também conta muito. Às vezes também é preciso ter um bocadinho de sorte. Nem que seja de alguém que certo, acredite em ti. certo. Mas eu, por acaso, olha, recordo-me que, falando em sorte, o Zé Gomes poderia ter tido, houve um contexto específico, muito específico, teve a ver com um conjunto de lesões que o Benfica teve no ataque. Eu acho que não tínhamos, era aquela época em que tínhamos o Jonas e estava lesionado, Jiménez também estava lesionado. Eu creio que o Rafa inicia a época, vem um bocadinho mais tarde porque ele acaba de ser contratado e ainda joga pelo Braga na Supertaça, depois lesiona-se logo a seguir e portanto houve ali uma fase em que ficamos sem avançados, sem pontas de lança. Acho que até o Guedes começa a jogar mais no meio e o Zé Gomes até se estreia com 17 anos, talvez. Eu lembro dele jogar Pronto, num Santos Benfica. O que é que foi? Não foi? assim Jogou-se no também, Brasil. Eu lembro também. dali e jogou. Sim, e eu lembro dele jogar houve um jogo na Luz em que nós ganhamos até com algum conforto e ele faz uns minutos e portanto estreou-se, mas pronto, ok, não. E era um miúdo que vinha com lastro até das seleções, não é? Portanto, ele Sim, vinha o do homem sub-17. marca. Olha, um bocadinho como o Anísio. Melhor marcador também dos Exatamente, europeus e dos mundiais. E não é? Cria-se uma sim, expectativa.
sim, E um bocadinho, mesma sim, posição, se calhar um sim, bocadinho também. O Anísio também tem sido, se não me engano, o melhor marcador do europeu, do Mundial. Não sei se do Mundial certo, foi, mas do certo, europeu tenho ideia que foi. É um certo. bocadinho parecido também ao Zé Gomes nesse sentido, né? Vamos ver se ele tem um bocadinho mais de sorte. Sim, sim, esperemos que sim. Esperemos que desta vez resulte. Mas ia-te falar numa situação que eu acho que pode ser eventualmente. É engraçado observar, portanto, não é engraçado, se calhar, para aquilo que nós esperamos, ou que os próprios miúdos esperam deles, ou que alguém terá esperado por eles, que é uma quantidade até grande de miúdos, eu diria mesmo da formação do Benfica, porque também a tua semelhança é um fenómeno que eu obviamente acompanho mais do que os restantes, a quantidade de miúdos que até podem ter dado cartas a dada altura na formação do Benfica, mas que depois chegam ao patamar sénior e tu não ouves falar mais deles. Eu já nem falo daqueles que acabam em divisões secundárias, que isso opa, há quem faça depois há quem trilhe caminhos que são igualmente respeitáveis, obviamente, mas há miúdos que chegam a patamares sénior e basicamente acabam os percursos. Hum, a dada altura tenho essa curiosidade, às vezes vou percorrendo, enfim, vou percorrendo, posso fazer publicidade aqui. Portanto, vou percorrendo um 00 desta vida. Pronto. E portanto, O 00 depois ocorre-me essa, envia-me 5€. ocorre-me essa curiosidade e deparo-me com miúdos que eram figuras das equipas de formação do Benfica e com 20 anos, 21 anos, deixam de jogar, por isso simplesmente. Sabes qual foi o maior fenómeno desses, daquilo que eu me lembro? Eu não sei se tu acompanhavas as camadas jovens na altura do Nelson Oliveira e por aí fora, de Udabau, do Miguel Sim, Vítor, do Roderick Miguel Vítor, Miranda. Lembras-te sim, mais ou menos sim. dessa equipa? Essa equipa tinha lá André Carvalhas, o André Carvalhas, foi o jogador jovem hum, mais impressionante que eu já vi jogar no Benfica, pelo menos. sim, Os outros eu não acompanho tanto. No Benfica, de todos, e já passaram por lá muitos bons jogadores. O Diego, pá, tem passado uma data de bons jogadores, felizmente, no Benfica. O que mais me impressionou de todos de longe foi o André Carvalhas. O André Carvalhas deu 0. Eu acho que ele nem sequer chegou a jogar na primeira divisão. Ou andou no Rio Ave, ou o que é que foi, mas pouco jogava e depois fez a carreira quase toda na segunda divisão. Andou pelo Mafra. Eu nem sei se ainda joga. Agora mas deve ter 30 e muitos agora. teve no Tondela, acho eu. Eu acho que ele foi Qualquer coisa importante assim. para a subida no Tondela, Era um mas não jogador passou. que, se eu pudesse dar o dedo mindinho, eu dizia: este gajo vai ser um craque do caraças. Ainda bem que não dei. E porquê? Não é? Porquê? Sim, sim. Hum, expectativas frustradas, eventualmente. Há muitos miúdos. O Carvalho já não é assim tão miúdo quanto isso, mas há muita miudagem que, enquanto faz coisas impressionantes, não é? Atingindo um patamar sénior, se deixam de. Se continuam a fazer as mesmas coisas, mas depois já não fazem com tanta frequência, apanham também outros tipos de adversários. Não Eu evolui, quase não é? diria que Não evolui. não evoluem, o jogador normaliza-se e, portanto, enquanto sénior, fazer coisas que fazias enquanto juvenil, mas enquanto juvenil os resultados eram diferentes, e, portanto, tinhas um bocadinho mais tinhas taxas de sucesso um bocadinho superiores, ou bastante superiores. Pronto, quase que te reduz em termos de relevância. Não, o André Carvalho já ter feito a sua carreira, mas realmente não atingiu aquilo que podia, Pá, eu que era juro-te. esperado. Eu juro que eu podia jurar que ia ser um grande número 10 do Benfica. Pá, o Sim, gajo sim, tinha tudo. Era pequenino, sim, era assim sim, robusto e pequenino, mas era super inteligente. Uma técnica do caraças. Marcava golos, assistia, era sim, líder em sim, campo. Epá, e depois nada. Zero. sim, Zero dentro daquilo que era a expectativa. Mas se calhar o problema foi a expectativa que se criou à volta certo. dele, que ele não conseguiu cumprir. E depois eu nunca tento passar por isso, mas se calhar consigo imaginar-me nas botas destes atletas e destas pessoas. A desilusão deve ser, não sei se sentem um fracasso, não sei se sentem sentem que se estão a desiludir toda a gente à volta deles e vão-se abaixo e perdem confiança. E o Claro, jogador sem confiança acabou. Epá, e depois perdes o comboio e dás por ti e estás num tom dela, como tu dizes, da vida, não é? claro. Que é um mau exemplo esta semana porque acabaram de nos fazer a vida negra.
Mas com todo o respeito pelo Tondela ou pelo Mafra, que eu acho que ele também andou lá. Pá, eu imaginava mesmo o André Carvalho a fazer uma carreira inacreditável, porque era tipo. Olha, ele era tipo Salah, vá, digamos assim, nas camadas jovens. Era assim um gajo baixinho, o cabelo até era parecido, qualidade técnica Sim. brutal e nada, não é? Estas coisas às vezes parecem aleatórias. Tu também referiste isso. E nós agora temos dois miúdos com talento e muito novos, pá. Ainda nem 18 anos tem o Banjaki e o Anísio. O Banjaki agora jogou e jogou bem outra vez. Certo. E eu temo Certo. que esta loucura toda do Benfica os possa engolir, percebes? Sim. Esta pressão toda, este clima de guerra constante possa triturar Sim. esta miudagem. Nós temos tantos miúdos a vir com talento. E eu tenho Sem um bocado de dúvida. receio que esta máquina trituradora acabe por lixar isto tudo. A máquina, ainda assim, que é resultadista, a máquina imediatista, ah, e que no meio de tudo isso, juntando essas duas variáveis, podem prejudicar estes miúdos, sem dúvida, porque se olharmos de forma demasiado imediata, voltando a repetir o termo ou a ideia, para ações em jogo, ações em campo, vamos eventualmente notar que eles vão errar e que estão a errar, e portanto, se estão a errar, vamos começar a colocar estes miúdos num bolo que nós achamos que não é o bolo ideal para o Benfica. E sim, pode prejudicá-los. Pode prejudicá-los. Também pode ser aquele contexto, olhando para as coisas de um prisma diferente, pode ser um contexto em que eles, sem a pressão de se atingir um lugar classificativo de topo, infelizmente parece que é para aí que caminhamos, sem essa pressão, também pode ser que a aposta vá podendo dar algum Sim, um bocadinho de resultado. empurrão, não é? Um bocadinho de empurrão. Sim, sim. Mas eu já estava a ouvir ontem, não já estava a ouvir, já agora vi o jogo na casa do Benfica aqui de Viana e é muito fácil fazermos, todos nós o fazemos, na verdade, mas é muito fácil, e ontem foi mais uma vez muito fácil, ouvir certos comentários jocosos que melindram algum desses miúdos e, portanto, uma má recepção, um passe que foi mal feito, já são julgados como se fossem Epá, e séniores julgados feitos. por autênticos trolhas que nunca deram um pontapé numa Sim, bola sim, na sim. vida. Essa é a parte mais engraçada. Claro, Se calhar claro, claro. eu dei por muitos pontapés na bola, mas não ao nível desta malta, né? Francisco, então Sim. assim para concluir este tema, então o que é que se pode. Sabendo que Ronaldo só há houve muitos poucos Ronaldos na história do futebol e se calhar até do desporto. Estamos a falar de Jordan, estamos a falar desse nível. Ele é de facto um craque, gosto ou não. E eu nunca fui muito à bola dele. Uns por alguns motivos óbvios e outros não tão óbvios, que têm a ver com a identificação pessoal do estilo. Mas pronto, isso já considerações pessoais que não interessam para nada. Sabendo que há muito poucos atletas que conseguem atingir este nível, então qual é aqui a solução mágica para que, se tu não fores um Ronaldo, continuas a ser válido e continuas a poder aspirar a algo? Não és Ronaldo, mas pode ser um Austin, ou pode ser um Bernardo Silva. Eu gostava de ser um Portanto, hostess na minha profissão, não me importava nada, ia ser um gajo, um bom sim, trabalhador, né? sim, que dá o corpo pela equipa, Honesto, dou tudo, bom não colega. deixa de ter bom colega, parece bom tipo, introduzem-no em diferentes áreas, em diferentes profissões, em diferentes posições, melhor dizendo, e eventualmente diferentes departamentos. E nunca se ouviu nada, nem sequer se notou qualquer tipo de insatisfação no Auschwitz, nem em campo, nem quando esteve preparado para falar. Portanto, eventualmente a resposta pode estar aí. E portanto também não é alguém que nós possamos dizer que é um profissional que tenha sucesso, não é? Portanto, Claro, claro. Se calhar há aqui, isto se calhar é completamente estúpido, mas se calhar há aqui muitas camadas de Ronaldo, não é? certo, Antes de chegar sem ao dúvida. exemplo máximo do, se calhar é o sonho de toda a gente ser absolutamente milionário e ter tudo aquilo que deseja, não é? Mas Claro, há muitos níveis daquilo, não é? Tu podes ter claro. sucesso
e não ser necessariamente o Cristiano Ronaldo, não é? E portanto, se calhar, olha, o seu primeiro-ministro dissesse como é que foi, não sei exatamente como é que foi a expressão, temos todos de ser um bocadinho como o Frederick Ostness. Eu digo, olha, sim senhor, este gajo sabe do que está a falar. Vamos todos ser como o Ostness e este país vai andar para a frente de certeza. Sim. É isso. Acho que, olha, eu, a título de curiosidade, deixa-me dizer-te que, claro que num núcleo que agora deixou de ser um núcleo restrito, tenho dito que se calhar ainda vamos ter muitas saudades do Ronaldo jogador, do Ronaldo figura do futebol, figura presente, figura em campo. E portanto, se calhar algumas daquelas posições mais politizadas que ele não tem tido, deixou de ter pudor acerca disso e portanto, e que tem promovido, faz-me pensar isso. Se calhar dentro de pouco tempo, quando ele encerrar a carreira, vai começar a soltar a franga. Vamos ver. É provável. Vamos ver se não aparece aí de braço dado com um certo tipo determinado líder partidário. Bom, certo. Vamos então para o segundo tema. Sim, força embora. Que foi então escrito aqui por um benfiquista, um texto que foi enviado para o site do Benfica Independente já no dia 12 de janeiro, portanto eu já tinha lido há algum tempo, mas portanto, vou lendo, vou recebendo aquilo por e-mail, os avisos que há novos textos e vou lendo quando posso. E portanto este foi enviado pelo Pedro Neves, que se chama A Encruzilhada do Gigante. Depois eu vou meter o link aí na descrição do vídeo, depois tu podes ler depois se tiveres interesse, e a malta depois também que vai ver isto também poderá ler o texto completo. É um texto de opinião do Pedro que não é uma questão de concordar ou não, foi que eu achei interessante, porque deixa aqui uma pergunta em aberto de um tema que para mim sou um bocadinho sensível a isto, e acho que pode ser interessante. Temos aqui 20 ou 25 minutinhos de conversa sobre isto. Então diz ele que está a falar de vários exemplos de clubes mais ou menos com características semelhantes ao Benfica, de dimensão semelhante ao Benfica, que também passam por dificuldades, como ele refere aqui o Ajax, o Anderlecht então pior ainda, que quase que desapareceu do mapa. Sim. Que assentam a sua filosofia agora estou a ler, a sua filosofia na formação e já tiveram glória na Europa. Também eles passam por ciclos de dificuldades. Devemos concluir que é o modelo assente na formação que está errado? Creio que não. Ele depois mais à frente conclui: o futuro do Benfica poderá passar por incorporar investidores de referência na sua estrutura acionista, dando maior músculo financeiro e competitividade. Estaremos preparados para aceitar uma SAD em que a maioria do capital não pertence ao clube e aos sócios, como acontece na esmagadora maioria dos principais clubes das 5 maiores ligas europeias. Depois diz o Benfica, depois conclui, depois vocês podem ver, mas esta é a questão que ele deixa, que a mim me deixa mais intrigado, porque lá está, isto é uma realidade que se vê cada vez mais por aí. O futebol português então está aí cheio dela, já se nota. Ainda agora tivemos mais um exemplo do Rio Ave. Por falar em Rio Ave, não tem nada a ver. O Porto acabou de perder com o Casa Pia, ficas a saber. Portanto, o Benfica larga 2 pontos então dela. Uma jornada em que o líder finalmente perde. É o que é. Olha, mas pelo menos a próxima jornada vai ser interessante. O Sporting vai ao Porto e se ganhar, certo, fica a 1 ponto. 1 ou 2, não é? Eles estão a 5. Não sei, olha, quantas deles, eles que sabem. Mas pode abrir o campeonato, é interessante. Que eu acho que normalmente estas conversas aparecem sempre em alturas de desespero, quando o teu clube não está a ganhar, quando os seus adversários parecem melhores. Então as pessoas acham que atirando dinheiro para cima dos problemas, neste caso abrindo a SAD a investidores estrangeiros que vêm para cá meter dinheiro e tu vais comprar craques, que a coisa que o Benfica vai ser campeão crónico. E nós já estamos fartos de ver que isso não se traduz exatamente naquilo que nós esperávamos, né? O Benfica nos últimos anos tem gastado toneladas de rios de dinheiro em jogadores que não têm dado o rendimento que se espera daquilo que foi o investimento, né? Portanto, nós já devíamos, e isto não só no futebol, mas também nas modalidades. Portanto, nós já devíamos ter percebido que esta lógica de trazer, de aumentar o nível de investimento não tem uma tradução automática e direta e óbvia para o teu sucesso desportivo e para aquilo que se vê dentro do campo.
Obviamente que não vamos esconder que os clubes que têm mais recursos financeiros são os clubes que têm ganhado mais. Vemos isso na Premier League, é o que é, o Real Madrid e o Barcelona é o que é, os níveis de investimento são tão diferentes. O nível de investimento do Real Madrid para o Benfica é tipo do Benfica para o Tondela, quase. Eu nem sei, se calhar o do Benfica para o Tondela até é mais, mas isto está cada vez pior, está cada vez mais a parecer impossível nós competirmos. E eu começo a sentir que existe aqui uma onda ou uma porta a abrir-se para aparecer aqui um marmanjo qualquer, um árabe, um americano, um texter da vida que andam a fazer o que fez no Botafogo e no Lyon. Isso devia servir também para nos abrir os olhinhos. Sim. Mas eu começo a sentir aqui uma vaga a preparar-nos para essa possibilidade, a aproveitar este momento difícil do nosso clube em que nos faltam títulos e em que parece que não temos rumo, como se viesse agora aqui um americano enfiar aqui 100 milhões de euros, o Benfica vai de repente virar o Real Madrid. E isso não é verdade. Isso é uma solução preguiçosa, porque não é uma solução que olha só para o imediato, que é altamente perigosa. Porque o Benfica é o Benfica. O Benfica é aquilo que todos nós gostamos. Agora estou a dar a minha opinião, tu vais dar a tua e depois a malta também há de dar a deles. E obviamente isto não é um facto, é só uma opinião. Na minha opinião, o Benfica é o que é hoje, exatamente por ser um clube associativo com uma força popular brutal. Hoje em dia se calhar não são tanto, mas nós chegamos aqui às costas dessa frente popular absolutamente massiva. Que se nós nos lembrarmos, construímos um estádio que estava pago no dia de sua inauguração, muito também à conta do esforço dos sócios, e não foi feito com investidores. Eu sei que estamos agora em 2026 e isto foi em 1950. Os tempos são outros, mas nós não nos podemos esquecer de onde viemos. Eu vou-te ser sincero, no dia em que o Benfica deixar de ser maioritário no seu SAD e que os sócios deixem de poder votar e decidir os seus líderes, é o dia que eu deixo de ser sócio do Benfica, porque passa a ser só adepto, qualquer coisa, porque para mim tudo isto deixa de fazer sentido, porque acho que isso é matar de vez a alma deste clube. Eu prefiro esperar mais 4 anos, mais não sei quantos mandatos do Rui Costa, até que o Benfica se endireite e finalmente apareça alguém, ou por milagre que esta direção consiga levar o clube adiante, mas os sócios mantendo o seu poder, a abrir as portas a um John Textor da vida que vai cá meter 100 milhões de euros, que depois vai querer ir buscar o dinheiro de volta, porque esta malta são investidores, não são os paizinhos do Benfica, portanto eles não vão cá pôr dinheiro porque gostam muito das nossas camisolas, do nosso emblema. Eles vão querer o retorno e um dia vão se fartar do futebol. E o que nós temos visto por aí, e não só é um nem dois exemplos, são muitos já, são de clubes que ou desaparecem ou dão por si em situações extremamente difíceis, exatamente porque estes investidores se fartam, viram-se para outra coisa qualquer, olha, agora fecha e não quer saber. E depois ficamos, e nós por uma solução de curto prazo, porque agora estamos à rasca e queremos ganhar e achamos que isso vai ser a solução, estamos a pôr em perigo todo aquilo que é o nosso futuro para gerações futuras, que nós não pensamos. O Benfica tem 120 e tal anos, nós somos uma terceira, quarta, quinta geração de benfiquistas que só aqui está a viver o que está neste momento, porque já houve não sei quantas gerações de benfiquistas que percorreram este caminho. Portanto, nós não podemos agora estar a pôr em perigo aquilo que é o futuro do clube, que é a lógica do clube. O clube é dos sócios, o clube é dos benfiquistas, sempre foi, e eu espero que sempre seja, porque nada disto faz sentido se não for assim. Vou-te ser sincero. Podem dizer, mas o Benfica agora vai ficar 10 anos sem ganhar. Meus amigos, eu prefiro ficar 10 anos sem ganhar, entregar as chaves disto a um árabe, se esquecem que é um árabe, pode ser um português qualquer. O Benfica ter um dono como tem o Manchester United e o Arsenal, que tem lá empresas e americanos a mandarem aquilo tudo, e o Liverpool. Eu já vi exemplos que me deixam com a pele até fico todo arrepiado. Agora até faltava a palavra. Um deles foi acho que foi no Cardiff. No Cardiff mudaram a cor do clube, que era azul, passou para vermelho, e mudaram o emblema também, porque o dono do clube era asiático e achou que aquilo fazia mais sentido lá no mercado dele e que era melhor assim. Então a cor do clube mudou de azul para vermelho só porque ele queria. Isto é inacreditável. Inacreditável. Eu quanto mais exemplos destes eu vejo, e agora tivemos o exemplo do Rio Ave, não é? O Rio Ave é um clube absolutamente subjugado
um clube histórico português está completamente subjugado à vontade de um grego que tem 3 clubes, tem o Nottingham Forest, o Olympiacos e agora tem o Rio Ave, e se calhar até tem mais algum que eu desconheço, que rejeita uma proposta do Benfica de 15 milhões de euros por um jogador e depois vai vender ao seu clube por 7 ou 8, ou o que é que foi. Sim. Portanto, eu não sei como é que eu me sentiria se fosse adepto do Rio Ave a ver estas coisas acontecer. Eu não sei como é que me sentiria sendo um adepto do Belenenses, tendo acontecido aquilo que aconteceu. N exemplos por aí fora de clubes que ou desapareceram ou estão prestes a desaparecer porque exatamente por situações destas. O Lyon, que agora está melhor, mas já esteve uma situação muito difícil. O Botafogo, que está com dívidas brutais à conta do John Textor. Sim. Eu não sei exatamente o que é que é aquela lógica do vale tudo para ganhar, e isto assusta-me, porque estes momentos são exatamente usados por algumas pessoas populistas e que sabem apertar aquelas chaves certas, apertar aqueles gatilhos certos nestas alturas para começar a preparar este caminho. Eu tenho visto esta conversa, esta onda a crescer cada vez mais, e isso preocupa-me. Eu não sei o que é que tu achas sobre isto. Eu não sei se tu estavas, se esta entrar um investidor, nem que seja minoritário para ti, é tranquilo. O que é que tu achas sobre estes assuntos? Não me deixa tranquilo, certamente. E eu posso dizer, eu não sou sócio assim há tanto tempo quanto isso, vai fazer agora 3 anos apenas. E fui sócio também à conta de um grande amigo, um grande benfiquista, que me proporcionou essa possibilidade. Se sou sócio, eu não sou sócio para ter descontos em produtos. Eu não sou sócio para poder ter ter que seja, ou ter como prioritário ter acesso em relação aos adeptos que não o são, portanto ter acesso no estádio. Eu não sou sócio por causa do merchandising, sou sócio para ter uma voz, para poder ter voto, literalmente para ter voto na matéria. E portanto o desfecho num caso como esse que tu exemplificaste, o desfecho também seria muito semelhante ao teu. Portanto, se a minha voz fosse diminuída, se a minha voz fosse, e se eu sentisse obviamente que a voz seria silenciada, portanto não ficaria bem comigo mesmo. É que isto, e isto eu já vi várias pessoas a falar destes assuntos, que este associativismo, e depois dou o exemplo daquilo dos radicais das assembleias, né? Sempre que há uma confusão qualquer, apanham logo isso para meus amigos, temos que acabar com isto. É a lógica de nenhum investidor quer vir para cá com isto, com o poder nos sócios, portanto eles não vêm para cá. Portanto, e a lógica não é ok, então os investidores não vêm, não, a lógica é ok, então temos que acabar com o poder dos sócios. E epá, isto é tão contra tudo aquilo que eu acho, não é? Eu sei que isto não são factos, é a minha opinião, que eu acho que é a gênese, que é o core do Benfica, que é só de pensar nisso, pá, assusta-me muito mais isto do que ficar não sei quantos anos outra vez sem ganhar. Eu já vi o Benfica sem ser campeão há 11 anos, a minha juventude foi toda assim, e continuei lá, e aos jogos todos na mesma. Era a altura que eu era jovem, andava sempre atrás do Benfica, e isso nunca me impediu de ir atrás do Benfica. Isto em particular, eu não sei se não ia fazer com que eu, opa, já chega, ok, eu desisto. Se é este o caminho que querem, então não contem comigo, porque não é tão contrário àquilo que eu acho que são os valores basilares do nosso clube, que não estão escritos em pedra. Portanto, não são mandamentos, ninguém sabe o que eles são. Se calhar os valores do Benfica para mim são uma coisa, para ti são outra, e para cá a malta que nos ouve ou que vê são ainda outros, obviamente que sim. O Benfica não é aquilo que eu acho que é. O Benfica é um conjunto de todas as nossas ideias e tudo aquilo que nós fazemos por ele, mas isto é tudo tão fora da lógica do nosso clube, uma das histórias mais bonitas do futebol europeu, certamente. O Benfica está numa elite de clubes, não em termos de resultados, apesar de estar também campeão europeu, um dos maiores titulados a níveis nacionais, portanto, por aí fora, mas elites no sentido de clubes míticos. Estou a falar do River, estou a falar do Boca, estou a falar do Liverpool, estou a falar do Real Madrid, estou a falar do Benfica, do Ajax, do Milan. Não há muitos clubes que com este nível de misticismo a nível global, independentemente do seu estado atual, percebes? E isto não tem a ver com o dinheiro. O City nunca será um clube mítico. Será daqui a 100 anos, quando eu já não estiver cá, talvez.
Mas o City tem um árabe que é o dono. O Newcastle nunca serão clubes míticos, pá, não são. Só estão onde estão hoje, toda a gente sabe, porque tem lá gajo com bolsos sem fundo a meter lá dinheiro. Portanto, não há uma estrutura, não há uma força popular que os empurram para aquilo. E portanto, eu acho que este misticismo vem muito daí, vem muito desta força popular que torna os clubes absolutamente uma força imparável primeiro dentro dos seus campeonatos nacionais e depois acaba porque eu acho que um clube para ser verdadeiramente grande é ganhar na Europa. Acho que sim. Certo. Acho que esse é o topo. E portanto, na América do Sul é a Copa América, Libertadores. Não, Copa América é de seleções. E portanto não há assim muitos clubes neste nível mítico. E eu acho que o Benfica, cada vez menos, é verdade, mas acho que o Benfica está nesse lote. Epá, e vender isto a qualquer americano na vida, pá, não sei. Se nós já temos o queixume que temos, e mantemos essa força associativa, portanto, bem visível, inclusive até nas próprias eleições. E nós temos o queixume que temos porque o clube, desta forma, ainda que com os resultados infelizes que vamos ter nos últimos anos, é um clube que tem capital, não é? Portanto, tem capacidade financeira. Tirar esse lado mítico ou místico do Benfica, eu no fundo acredito que nesta altura aquilo que ainda mantém o Benfica dentro de patamares identitários respeitáveis é fornecido por nós. É fornecido por nós adeptos, por nós sócios, independentemente daquelas que forem realmente as posições. Nós ainda conseguimos ser essa força agregadora. Portanto, uma solução como essa muito provavelmente podia acarretar algum desinteresse até e uma desumanização do clube. Portanto, sim, eu vejo isso a acontecer. Aqui a minha grande dúvida, eu quero dizer mais algumas coisinhas sobre isto. A minha grande dúvida é se isto é coisa de malucos como tu e eu e de mais alguns que nos ouvem, ou se de facto o benfiquista comum se preocupa com estas coisas, ou assim, vendam isto ao John Tex, vamos ganhar, vamos ser campeões europeus. Essa é a minha dúvida. Eu não sei se as pessoas se preocupam verdadeiramente com isto, ou seja, ou se são do Benfica porque gostam de ganhar e não porque gostam mesmo do Benfica. Eu posso estar a cometer uma injustiça, mas às vezes eu fico com a sensação, pelos resultados que eu vejo, pela maneira como, enfim, como eu vejo algumas conversas nas redes sociais, eu dá-me a ideia que as pessoas, há muitas, não são do Benfica porque adoram o Benfica, são do Benfica porque era o clube que ganhava mais, ou porque era da família deles, ou assim uma coisa. Portanto, não há aqui uma relação de valores, de história, de comunidade, percebes? Se calhar o Benfica é um clube que hoje em dia não tem isso muito solidificado. Já teve só a história da construção do estádio antigo, é uma coisa extraordinária. Quem não conhece, todos os miúdos deviam levar com aquilo nas veias, porque devia-se escrever livros sobre isso. Livros pequeninos, contos infantis sobre isso, porque todos os pequenos benfiquistas deviam conhecer a história da construção do estádio antigo, a maneira, o esforço coletivo que aquilo foi. É uma história tão bonita, tão bonita, tão bonita, tão inspiradora. E passar disso para isto, em que é um clube que hoje em dia olha muito. Isto é uma frase muito batida, mas eu ainda hoje ou ontem estava a falar com um amigo que participou aqui aquele barbudo que participou num voo picado 7 ou 8 ou 5, que foi o Walter. E eu estava a falar, estávamos a discutir, veio, diz falha gols, coisa e tal. E eu estava-lhe a dizer, o Benfica nunca iria contratar um jogador como o Suárez, que está no Sporting, um matador. Acho que o Benfica precisava de um matador. E depois pensei, o Benfica nunca iria contratar um jogador daqueles, porque ele chegou cá com 27 e ele já tem 28. Eu não sei se ele chegou com 27 ou já com 28. O Benfica nunca iria contratar aquele jogador. Porquê? Porque não faz sentido do ponto de vista do negócio. Sim. E depois cai-te a ficha. O Benfica hoje é um clube que é uma empresa. Tudo o que o Benfica faz é para aumentar receitas, é para valorizar, para comprar barato e vender mais caro, para estar constantemente a alimentar esta roda. O Benfica já pouco faz, também é injusto dizer que não nada faz, mas pouco faz numa lógica desportiva. Eu não contrato o Suárez porque o Suárez chega com 28 anos e eu já não o vou conseguir vender mais caro e vou perder aquele investimento. Enquanto se calhar do outro lado, no outro clube, estão a pensar, eu vou contratar o Suárez porque ele me vai fazer 3 vezes campeão, como fez o Gyökeres. Percebes o que eu te estou a dizer?
Sim, completamente. E quando um clube de futebol muda o seu chip e passa a ser, porque eu cada vez que vejo os nossos dirigentes só se fala em receitas, é aumentar receitas, é aumentar receitas, e agora é o district, e depois é o hotel, e parece que andamos tão focados e tão obcecados que o naming do estádio, e aumentar o estádio, tão obcecados com tudo isto, nos esquecemos que somos um clube de futebol, somos o Benfica com uma história absolutamente brutal. Que temos o nosso maior capital não é de dinheiro, é de pessoas, porque temos uma frente popular absolutamente brutal. Epá, em Tondela ontem, com o temporal que tem estado, com o Benfica a 10 pontos, que o Benfica vem de uma vitória muito, muito importante e histórica, mas que estes bilhetes foram comprados antes de saber esse resultado e estas pessoas iam lá estar na mesma. Estava a bancada cheia a abarrotar, meu. Sim. Se tu pensares nisto, isto não faz sentido absolutamente nenhum. Sim. O que é que leva aquelas pessoas a ir ali naquelas condições, a não ser uma paixão absoluta por um clube? Como é que tu vais vender isto a um investidor? Como é que tu vais ceder isto? Toma lá, dá cá 100 milhões e toma lá ameaçado, ou dá cá 200 milhões e dá cá ameaçado e toma lá assado. Isto é para mim é uma ideia tão estapafúrdia, tão fora de contexto daquilo que é o nosso clube e da nossa história, que eu não consigo conceber. E este exemplo, eu estava a pensar nisto, estava a falar com ele disto do Suárez. De facto, e depois pensei, pá, o Benfica nunca iria contratar este jogador. Este jogador que se calhar nos ia marcar 30 golos por ano durante 3 a 4 anos e se calhar íamos ganhar 2 ou 3 títulos, nunca viria jogar para o Benfica porque o Benfica não ia conseguir vender depois. Certo. E está tudo errado, meu. Está tudo errado. Sim. E isto só acontece por causa desta lógica mercantilista em tudo o que nós fazemos. Não é só no futebol, é em tudo o que nós fazemos. Nas negociatas todas, que estamos sempre a pensar em districts e em novos districts, e quando acabar o district há de haver outro district qualquer. Porque é sempre a lógica de gerar mais dinheiro e mais dinheiro e mais dinheiro e mais dinheiro e mais dinheiro. E quando nós devíamos estar absolutamente obcecados em garantir que os nossos miúdos, esta próxima geração que aí vem dos Banjacas e dos Anis e dos outros que lá estão, entrem na equipa para reduzir a pressão das compras e vendas para que nós possamos depois contratar um ponta de lança a 28 anos que nos calhar vai marcar 30 golos. Porque temos menos pressão para vender, porque não temos tantos investimentos feitos, não andamos a gastar 30 ou 40 milhões ou 100 milhões em jogadores todos os anos, a nossa folha salarial é mais baixa e vamos conseguir sair deste esquema das compras e vendas e compras e vendas e compras e vendas e que somos obrigados a vender porque isto é um ciclo que não para, porque depois há empréstimos obrigacionistas. Percebes onde eu estou a querer chegar? Isto é uma loucura. Enfiámos aqui num ciclo que nunca mais acaba, mas vai ter que acabar. E isto não vai acabar com entrar aqui um investidor que não mete cá 100 milhões de euros que acaba com o espírito deste clube de vez. E se calhar já fui muito mais a fundo do que pensava. E vou-te deixar falar agora. Eu estava ontem a lembrar-me de algumas imagens que me ficaram de ontem, ficaram também do jogo, daquele jogo feliz do meio da semana. E eu reparei num conjunto de pormenores associado nomeadamente a algumas atitudes do Carreiras, quer durante o jogo, quer mesmo na própria. Recordo-me de ter pensado quando ele saiu que, não sei, pareceu-me que a despedida foi feita assim com um certo desprendimento esse que se calhar até se confirma por algumas coisas que vi o Carreiras fazer na quarta-feira. E aplicando esta lógica a outros jogadores, estendendo-a a outros jogadores, nós temos visto, mediante também o facto de sermos absolutamente e inegavelmente um carrossel de jogadores, temos visto e vamos continuar a ver um clube que não tem significado, ou não tem o mesmo significado para uma carrada de jogadores que teve felizmente também para um conjunto alargado de jogadores há 10 anos, há 12 anos, 13 anos. Quem ouve falar um Garay, quem ouve falar um Matites, quem ouve falar um Sálvio, um Siqueira, o Jonas, é impossível que nós daqui a 10 anos ouçamos falar exatamente naqueles tons, portanto com uma intuação forte, poderia dizer mesmo com amor à causa, um Aktürkoğlu, um Kokshu, um Sheldrup, até o Carreiras teve cá um ano.
Félix teve 6 meses, não é? Até esses. É impossível. É impossível que nós ouçamos falar com aquele nível de sentimento, com aquele grau de ligação. Todo um conjunto de jogadores que está hoje no Benfica e que daqui a pouco tempo se calhar já não está. Portanto, e se calhar, eventualmente, isso faz até alguma diferença nos jogos que temos visto. São jogadores que, numa realidade europeia, não querendo dizer que, obviamente, não são profissionais, comprovam que o são profissionais, só que eu acredito que eventualmente falte um plus, falta um bocadinho mais. E esse bocadinho mais é, para além do profissionalismo, gostarem muito Estar de estar identificados no. com o clube, não é? Sim. Nós, há bocadinho falávamos de Auschwitz, portanto, tu percebes que o Auschwitz é um Porque já cá, jogador que está identificado. claro, porque já cá está há 3 ou 4 anos, não é? Ou Sim, ao caminho disso. exatamente. Pronto, é natural que isso aconteça. Só que Sim, quando o Otamendi também, mas o Otamendi está cá porque já tem 30 e tal anos, já chegou com 30 e tal anos, né? certo, Ah, certo. e o mais ingrato de tudo isto, disso que tu estás a dizer e naquilo que nós estamos a falar, é que fomos nós quando nos colocámos nesta situação. Os jogadores e até os jogadores da formação, até os miúdos, olham para o Benfica como uma plataforma para algo. Já ninguém olha como o Benfica como um pódio, como um lugar número um, como o meu sonho, como o meu sonho. O meu sonho já não é jogar no Benfica, mesmo para os miúdos que estão no Benfica. O sonho deles é estar cá a fazer 6 meses e arrancar como os outros todos arrancaram. E Certo. fomos nós que nos colocámos nessa posição. Pior ainda, esta lavagem cerebral foi tão profunda e foi de tal maneira que eu próprio, isso também me acontece a mim. Eu sou adepto do Benfica igual aos outros todos e durante anos fui vítima desta mesma lavagem cerebral. Dei por mim e damos por nós quase a celebrar vendas, a celebrar a saída dos nossos melhores jogadores, como se algum daquele dinheiro viesse para os nossos bolsos e a nossa vida ficasse melhor. Isto é absolutamente, isto é uma loucura. Nada disto faz sentido. Nós estamos a celebrar golos de uma empresa, não de um clube, e isto tem que mudar. Tem que mudar. A propósito disso, não sei se estou a interromper. A propósito disso, a quantidade de manchetes, de estudos ou de investigações feitas ao Benfica nos últimos tempos versa muito isso. Versa o clube, neste caso a empresa, que virou uma máquina de fazer dinheiro. Portanto, tu vês várias reportagens na imprensa internacional que fala do Benfica como tal, como uma máquina de fazer dinheiro. E Francisco, pior, o insucesso desportivo é colocado em segundo plano porque temos sucesso Claro. económico, não é? Ou financeiro. Ridículo. Exatamente. Sim. Como é que combatemos isto? Não sei, com identidade. Como é que evitamos? Como é que evitamos, por exemplo, depois há vários fenómenos que realmente parecem fenómenos demasiado identificados com este Benfica atual, com este Benfica que temos tido direito. São fenómenos estranhos. Quando há bocadinho falavas no exemplo do Soares, do Sporting, nós fomos buscar este ano o Luque Bacchio, também tem mais ou menos a mesma idade, 27, 28. Nós tínhamos um jogador naquela posição há 2 anos, a quem nós até alteramos o número da camisola, que era um jogador que podia ter alguma inconsistência ou inconsistência QB, mas que apesar de tudo tinha qualidade. Para além da qualidade tinha obviamente números, que é o Neres. E, portanto o Neres tem hoje em dia 27 ou 28 também, portanto não há a ter propriamente muito mais idade que o Luque Bacchio. Nós demos, creio que foi número 7 ao Neres. Preparamos na pré-temporada, estava tudo preparado para que o Neres fosse o portador daquela camisola. Passado pouco tempo, o Neres saiu. No ano passado, tínhamos o Actor Cálculo, que era o 17. Não que eu atribua especial simbologia a números de jogadores, mas pelas derivas acaba por atribuir alguma relevância. Era o número 17. Também creio que lhe teremos dado o número 7. O Actor Cálculo sai do Benfica passado pouco tempo. Portanto, nada disto parece pensado, nada disto é estruturado.
Portanto, é Vem famosa o na versão à treinador, vista. muda tudo. Agora vem o treinador, muda tudo outra vez. E depois há de vir o Sim, treinador e muda tudo outra vez. E não sim. saímos disto, né? E são E rios de depois, dinheiro que saem do clube. E eu só falo do dinheiro por um motivo muito simples. Há bocado estava a dizer que só falava de dinheiro e agora estou a falar de dinheiro. É porque isto leva a que seja um ciclo interminável de compras e vendas, porque o Benfica tem que invariavelmente vender os seus melhores jogadores para alimentar este carrossel, como tu indicaste. E enquanto isto não parar, enquanto este ciclo não parar, nós nunca vamos conseguir. Podemos ter sucesso aqui e ali, mas nunca vai ser uma coisa consistente em 10 anos ganhar 7 ou 8. Isso não vai acontecer. Porque o impossível. nosso foco não é esse. O nosso foco é compra e venda, é compra e venda, compra e venda. Sim, Temos sucesso, sim. vendemos. Temos sucesso, depois espera, depois reconstrói, tem sucesso, vende. Reconstrói outra vez, tem sucesso, vende. E pronto. Sim. Mas também ninguém parece muito preocupado com isto. Exato. E a quantidade de insatisfeitos? A quantidade de jogadores que estão mais ou menos sedimentados já no plantel, mas que por tudo e meia saem e depois a mensagem que passa para o exterior é que saem insatisfeitos. Portanto, já queriam sair do clube e estão realmente felizes no outro lado. Isso, até pela tal carga mística associada ao Benfica, é uma Sim. coisa que me custa Sim, imenso ouvir. mas houve muitas coisas que mudaram no Benfica e uma delas também é a relação que os adeptos têm com os jogadores. Sim, Por exemplo, vou dar um exemplo que eu não sim, entendo, que eu sei porque é que acontece, mas não entendo, que é as claques não têm cânticos para jogadores, não acarinham os jogadores, pelo contrário, quando uma das nossas claques refere o nome do jogador, normalmente é para o insultar. certo. Celebra-se golos do Benfica e não do jogador A, B ou C, que eu acho que é o cair um bocadinho no exagero. E, portanto, eu acho que nós próprios, como tivemos aqui, estamos tão fartos desta lógica mercantilista e tivemos alguns exemplos como o Max e o Paulo Sousa e por aí fora, que nos sentimos distraídos. Agora achamos que todos os jogadores são potenciais traidores, então não abrimos o flanco a ninguém. E eu acho que isso também é um Certo. erro, porque acabamos por nunca criar condições para que os jogadores criem essa tal ligação, não é? Essa Sim, tal ligação não vem só do sucesso então, esportivo a carinhas. e do tempo, mas também tem a ver da ligação que eles têm aos adeptos. Porque senão, queres um exemplo maior? O Luizão deve ser o jogador que fez mais jogos pelo Benfica. O estrangeiro, de certeza. Sim, No total, está lá no topo. Pá, nunca foi bem amado. não, faz uma despedida de estádio vazio. Pá. Sim, Explica-me isto. Isto é sim. uma coisa. Só isto é revelador daquilo que o Benfica se tornou. O Benfica são os jogadores, a equipa técnica, os funcionários e os dirigentes. Todos nós andamos aqui à volta, é como se estivéssemos fora do muro, a empecilhar e a chatear nas assembleias. Não é? Nós somos vistos como os chatos e isto parte-me o coração. E nós vimos de uma semana extremamente feliz e nós vamos aqui pontualmente tendo aqui momentos destes, porque lá está, o Benfica continua a ter muita força e as pessoas por muito que estejam chateadas ou desiludidas, nunca desistem, porque existe esta ligação emocional muito forte. Mas eu cada vez paro para pensar no potencial que o clube tem e no que poderia ser e no que tem sido, é desesperante, é triste, fico sempre triste. É angustiante. Olha que eu tenho amigos esportistas, amigos sportinguistas, obviamente, e tem havido uma tese que eu tenho reunido agora nos últimos tempos, sobretudo durante e no pós-eleições, que é exatamente essa. Eles mesmos dizem que o Benfica tem um potencial gigantesco e, portanto, não sou eu que os induzo, eu nunca os induzi a pensar algo do género, mas eles dizem que o Benfica tem tanto potencial, tem potencial enfim, de ser um vencedor. Eles apresentam mesmo o exemplo do Bayern Munique, portanto, de ser hegemónico, de ser um clube que eventualmente pode perder um título aqui e acolá, mas que garantidamente seria um clube bem diferente daquilo que é hoje. Portanto, são eles que o dizem. Não sei se eles próprios não têm uma percepção melhor do Benfica do que alguns benfiquistas. Basta pensar no que fizeram ao Pinto Costa, por exemplo. Certo? E E o que nem nos vamos fizeram, por alongar exemplo, muito sobre isso, né? certo, e o que fizeram enquanto sportinguistas, por exemplo, o que fizeram, tudo bem que com criação num cenário um bocadinho inusitado, mas também expulsaram um tipo que era, Pois. e bem,
podia entender-se que era carismático, também correr do clube. Nós estamos aqui agarrados a uma. Na verdade, e nós vamos ter que concluir que já estamos aqui com 1 hora e tal. Estes programas são um bocadinho mais curtos, até para a malta ouvir até ao fim. Eu há bocado estava a dizer que eu não queria que o Benfica tivesse um dono, mas na verdade eu não sei se o Benfica não tem dono já há muitos anos. Sim. Olhando para aquilo que tem sido a nossa história e estas últimas eleições, acho que são se calhar o maior exemplo disso. Se não foi para mudar agora, isto nunca há de ser para mudar, minha Nossa Senhora, né? Portanto, se calhar o Benfica tem um dono informal mesmo, porque as pessoas não conseguem imaginar o Benfica com outras pessoas senão aquelas que lá estão. Parece uma dinastia. É estranho, acho isto muito estranho. E tu estavas a focar na questão da falta de idolatria ou na falta de ídolos, e portanto, se calhar nós transferimos essa idolatria para quem está de fato e gravata. Portanto, que é... São os novos heróis. Nós deixámos de ter heróis no campo para passarmos a ter heróis nos gabinetes e na administração e os CEOs. O meu sonho era não saber um nome de um dirigente do Benfica, a não ser do presidente e 2 ou 3 vice-presidentes, o do futebol e não sei o quê. Eu não quero saber quem eles são, eu só quero saber dos jogadores, do treinador, da equipa técnica, dos putos, da malta que está à volta da formação, e os dirigentes fazem o trabalho deles. Mas não, senhora, são todos estrelas. Eu até o nome dos scouts já sei, porque aparecem lá nas notícias. Está tudo ao contrário. Está tudo ao contrário. E isso não já agora entronca na questão de que falavas num programa anterior. É a questão do... Na altura focavas muito no treinador, no ego do treinador, e concordando inteiramente com aquilo que tu verbalizaste nesse programa, eu diria que os egomaníacos alastram no futebol, portanto não... Sim. Sempre foi um bocadinho assim. Eu acho que é normal, mas isto agora está incontrolável, não? Sim. Os diretores gerais e os diretores disto e os diretores daquilo, minha Nossa Senhora, estão todos os dias nas notícias. Abrem a boca e lá vamos nós todos discutir uns com os outros por causa de porcaria que um diretor não sei do que disse num canal qualquer. Aí, aqui em jogo, certo. Aqui em jogo. Verdade. Francisco, está na hora. Espero que tenhas gostado. Queres acrescentar alguma coisa, alguma ideia final, alguma coisa que tenha ficado por dizer? Não, olha, resta-me, acho que já o fiz no início talvez, mas resta-me repetir o agradecimento. Este teu espaço é um espaço muito bom, um espaço que nos permite fazer coisas diferentes daquilo que acontece, por exemplo, num fórum. Portanto, nós no fórum, ainda que com a câmara desligada, mas com o microfone ligado, temos 2-3 minutos para expor qualquer coisa, e portanto sentimos a pressão de dizer algo que seja impactante, e portanto com este espaço que tu criaste, dando voz a benfiquistas basicamente anónimos que viviam onde viver, mas menos agora no anonimato, mas portanto deste espaço, daste, para além do espaço, daste tempo. E resta-me também agradecer-te em nome de, se calhar, de mais um montão de benfiquistas por isso, porque é também um espaço também para a reflexão, e há tempo para isso, que é uma coisa que hoje em dia escasseia também, parece-me, não só no âmbito futebolístico, mas geral. Portanto, espaço e tempo para a reflexão. Pois, concordo. É um bocadinho aquilo que nós estivemos a falar, não é? E algo que eu tenho vindo a dizer à malta, que eu tenho... Às vezes apelo à calma, temos de ter calma com os miúdos, aquilo que estamos a falar. Aí eu recebo às vezes com cada mensagem: calma, pá, temos que mudaste, já não és o mesmo. Agora estás a passar paninhos quentes nestes gajos. Um excelente exemplo disso é: nós não podemos ser o adepto que fica lixado contra as Juventus nas nuvens com o Real Madrid e 4 dias depois já queremos partir isto tudo outra vez. Eu entendo a loucura do futebol, mas nós temos que ter aqui um bocadinho de usar a cabeça e de pensar que os jogadores que empataram em Tondela naquelas condições dificílimas, com uma ventania desgraçada que não parou de chover, são os mesmos que deram 4 ao Real Madrid 3 ou 4 dias antes. Pá. Não, temos que parar um bocadinho para pensar às vezes que às vezes há coisas que acontecem. Há momentos. Eu fiquei lixadíssimo com aquele empate, mas eu acho que a equipa não mereceu empatar. Às vezes temos que...
é o que eu estava a dizer, paciência, ter calma, epá, respira, não, apaga o que quis escrever, desliga, vai dormir, lê um livro, vai ver um filme, epá, e desliga um bocadinho da loucura, porque senão isto nós vivemos isto tudo tão intensamente que às vezes ficamos malucos. Pior, Francisco, que eu sinto isso, e agora falo para mim. Eu sinto isso, eu sinto que isto afeta o meu humor e a minha vida pessoal. Pá. Isto às vezes eu dou para mim, não desliga. Não. Estás a entrar naquela fase de parafuso, estás a deixar que isto afete muito para além daquilo que é o normal, e epá, isso não pode ser. Porque eu gosto muito do Benfica, mas calma, não é? Até porque depois isso me impede de ter conversas construtivas como tivemos hoje, por exemplo. Se eu estiver aqui furioso só a cuspir e a dizer as neiras, quer dizer, que conclusão é que um gajo chega a fim? Bom, também não chegamos a conclusão nenhuma aqui no fim, mas tivemos uma conversa, acho que pelo menos calma e tranquila, e que deu para cada um de nós falar um bocadinho daquilo que lhe vai na alma sobre estes assuntos. Sim, certamente. Olha, onde é que as pessoas te podem encontrar? No X, no Instagram, num café qualquer, em Viena. Exato, na casa do Benfica de vez em quando, noutras casas do Benfica não oficiais, no Instagram também, no Facebook. Portanto, qual é o teu username? User no Instagram, FJ. Se não quiseres partilhar, não precisas partilhar. Francisco J. L. Esteves, creio que está assim no Insta. Se a malta depois no Facebook há de ser. A curiosidade pode seguir lá. Muito bem, Francisco. Então, olha, agradeço-te a paciência aqui para participares e teres aceitado mais uma vez o convite. Espero que tenhas gostado. Agradeço também à malta que tu tem feito parte desta pequena comunidade, dentro de uma comunidade pequena, mas que do Benfica Independente e do Megafone. Esta é aqui um bocadinho mais pequenina, mas também para mim tem sido uma surpresa a maneira como as pessoas têm. Olha como tu fizeste, deixaste lá um comentário, pensaste sobre aquilo, ouviste e pensaste, e isso para mim faz toda a diferença, e foi por isso que eu quis começar a fazer isto. Fico feliz por fazer uma pequenina diferença, e agradeço-vos a todos por terem sido tão simpáticos, de continuarem a apoiar os nossos projetos e a ouvir estas coisas que nós vamos fazendo. Não vou roubar mais tempo. Muito obrigado por estarem aí. Obrigado, Francisco. Até à próxima e viva o Benfica. Tchau, tchau. Viva o Benfica.